Boa noite. O Festival Sertão Alternativo deste ano, por causa da pandemia, acontece de forma online. As atividades de 2020 vêm acontecendo desde junho. Tivemos a Live do Orgulho, com participação de Jéssica Caetano, passando por Sandrinho, em julho, e depois com a homenageada deste ano, Isabela Brito, em agosto. Encerramos esse ciclo de conversas pré-festival hoje, véspera de início da 4ª edição do Festival Sertão Alternativo. Nosso papo agora é com os artistas convidados para compor a nossa exposição virtual. Nós, do Coletivo Espaço e Resistência, ao fazer o convite, demos carta branca para cada artista escolher um tema para expor. Acabou que os temas se entrelaçaram em uma linha tênue que conecta essas exposições, transformando seus significados. São 4 salas virtuais. A primeira, de Marta Patriota, apresenta o mundo anterior à pandemia. Movimentos Urbanos é composto por 11 fotografias que provocam o espectador de diferentes maneiras. Na segunda sala, temos o oposto do mundo apresentado por Marta. Sertão em Quarentena, registro da pandemia em Afogados na Engazeira, do fotógrafo Ricardo Marques, retrata em 8 fotografias diferentes fases do isolamento social em Afogados na Engazeira. A terceira sala, Leve para Ver o Belo, apresenta 10 ilustrações da multiartista Cacá Leal, produzidas durante a quarentena. A última sala, Mulher em Cena Fotografia, Cláudia Dallanora, resgata 22 imagens do seu arquivo para mostrar toda a força e protagonismo feminino na arte. Ricardo Marques, fotógrafo responsável pela exposição Sertão em Quarentena, registro da pandemia em Afogados na Engazeira, enviou um vídeo falando sobre sua exposição. Oi pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Ricardo Marques, eu moro aqui na cidade de Afogados na Engazeira, né? Trabalho como fotógrafo já faz algum tempo e estou participando aqui do Sertão em Quarentena, né? Que é a exposição virtual. E estou trazendo para vocês aí alguns registros inicialmente feitos na calçada da minha casa, certo? E depois eu passei para outros pontos que eu acho que é importante, mostrando aí como é que o sertanejo está lidando com essa questão do isolamento social, que no caso seria o ponto da Feira Livre e também da missa, né? Da igreja, como é que o pessoal está se comportando sobre esse aspecto. Então assim, eu gostaria de agradecer de coração ao Espaço Resistência, né? Ao Sertão Alternativo por esse convite. Eu espero que todos vocês gostem, certo? Vai lá e não deixa de conferir a exposição. Valeu e obrigado. O Coletivo Espaço e Resistência agradece a participação de Ricardo e lembrando que as redes sociais, o contato do fotógrafo, você encontra em nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Vamos iniciar nosso papo com a fotógrafa Marta Patriota e com a multiartista Cacá Leal. Boa noite, meninas. Muito obrigado por aceitarem participar do Festival Sertão Alternativo e por nos receber na casa de vocês. Mas o prazer é nosso. Total. Eu queria saber como é que a arte entrou na vida de vocês. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a arte? Como é que, enfim, vocês começaram a produzir? Eu acredito muito que a arte, especialmente na fotografia, que foi a minha participação no festival, ela acompanha a minha existência. Então, eu acho que é a minha curiosidade sobre o mundo que me cerca, que faz com que eu experimente, de fato, a arte a cada instante. Então, esse olhar curioso para cada detalhe, para cada pessoa que passa, acho que é isso que faz com que ela entre, né, em mim. E no meu caso, eu sempre fui muito tímida e a arte é a minha forma de me conectar com o mundo, né? Então foi uma forma de conseguir me expressar, sempre desde criança eu encontrei na música, no desenho, aquele momento que eu tinha só meu. E aí eu acho que isso foi desenvolvendo, né? Acho que foi por aí. Martim, na exposição nós temos diferentes registros em diferentes cidades, enfim, diferentes momentos. Você poderia falar um pouco pra gente como é que se deu o registro de algumas dessas fotografias? É muito curioso, né? Porque, feito eu disse, como eu tô a todo instante para onde eu tô andando, eu acho que a gente tá o tempo todo fotografando, né? Na verdade, aquela câmera, ela só tá expressando, reproduzindo uma mínima parte daquilo que a gente tá enxergando, né? No nosso dia a dia. E aí, as fotos, elas foram tiradas em 2 cidades, especificamente, né? Aqui em Recife, boa parte das fotos, eu acredito que foram tiradas no meu caminho para o trabalho, porque eu trabalho no Ministério Público,
ali perto do Diário de Pernambuco. Então, a foto que abre, inclusive, é esse percurso do amanhecer na cidade, com os pombos na Guararapes, enfim, como é que é aquela movimentação urbana. E tem outras fotos, também foram tiradas, mas foram tiradas em Brasília, que curiosamente foram também num contexto de que eu tinha de fazer uma prova lá, e aí eu disse, vou andar com minha máquina para poder ver o que é que acontece. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade em ver como é que tá a cidade acontecendo. Então, é mais ou menos esse o caminho. Karine, quem te acompanha nas redes sociais percebeu nos últimos meses todas as suas experimentações no campo das artes plásticas, né? Da pintura, da aquarela, enfim. E mais recentemente são essas ilustrações que compõem a exposição. Como é que se deu? Primeiro a ideia de se fazer, né? Do tema, que enfim, são os animais, a sua relação com os animais e tudo mais, e essa ligação com o período de pandemia que a gente está vivendo. Bom, eu tenho uma relação super forte com os meus cachorros, e aí durante esse período assim, eu fiquei ainda mais próxima, né, o tempo inteiro em casa. Então, assim, o que é que eu vou fazer? E ultimamente eu tinha me aproximado, né, voltado a me aproximar um pouco mais do desenho. Então, assim, o que eu fiz esse ano foi sair vendo o que é que eu consigo produzir. Então, assim, eu não tava com uma coisa muito me sustentando muito bem e diante de todo esse aprisionamento e o medo que tinha em relação à pandemia e tal, o que é que vai acontecer com minha família, com as pessoas que eu conheço. Então, assim, me focar nos cachorros foi fugir um pouco, né, tentar encontrar uma esperança, né. Então, assim, o momento que eu vou lá e brinco com eles e vejo qualquer coisa sobre isso é o que me resgatava de um momento de tristeza. Então, assim, a princípio eu fiquei, que bobagem, né, falar sobre isso, mas para mim é muito importante. Então, essa relação, esse contato com eles já me salva de muitos momentos muito, muito complicados. Então, assim, é bacana poder passar isso para as pessoas, né, o quão importante é essa conexão. Marta, a tua exposição, ela acabou se conectando de maneira indireta e às vezes até direta com a exposição de Ricardo. Eu queria que você falasse especificamente das duas últimas fotos. Quem viu, quem acessou o link que está disponível na bio, né, do Instagram, enfim, das nossas exposições virtuais, vão saber do que é que eu estou falando. As duas últimas fotografias, que são especificamente de um prédio só que em dois registros diferentes. Eu queria que você falasse um pouco especificamente dessas fotos. Porque, assim, claro, a interpretação artística ela é muito ampla. Só que, nesse momento de pandemia, ela, pelo menos particularmente para mim, ela adquiriu um outro contexto. Aí eu queria que você falasse um pouco, enfim, nós sabemos um pouco do que é que você pensou naquele momento, o que é que ele significa. É engraçado, porque realmente acho que essa é a beleza da arte, né? Cada pessoa vai ter a sua interpretação. E eu não tenho pretensões de esgotar, porque senão eu vou terminar sendo, enfim, limitante, que é o que a gente não pretende. Mas muito me incomodou. Primeiro que, assim, acho que as fotos, elas, quando colocadas juntas, acho que elas trazem um inusitado. Uma das coisas que eu acho mais interessante. De um lado você tem uma fachada com excesso de apartamentos, que para mim isso representa muito o ambiente urbano. E aí, quando você passa para a próxima fotografia, você se surpreende com uma imagem e você não sabe ao certo se é um homem ou se é um boneco, né? E esse inusitado, essa quebra de expectativa me chamou muita atenção, porque no final das contas, por muito tempo, se a gente prestar atenção às outras fotos que compõem a exposição, no caso dos movimentos urbanos, a gente vê sempre esse movimento de pessoas que funcionam como se fosse essa engrenagem. É como se fosse uma graxa, até usei metaforicamente, a graxa que movimenta a engrenagem urbana. E que, em certa medida, voltar para casa era o descanso. E aí a primeira reflexão que eu proponho, assim, me propus quando vi as imagens reunidas
conjunto foi em que medida realmente é um descanso, né? Porque as cenas de movimento de pessoas na cidade é sempre uma cena de pessoas normalmente com pressa ou porque estão indo para o trabalho, e não necessariamente são cenas de integração com a cidade, mas de uma forma de aproveitamento da cidade, de diversão. E aí, quando você vai para casa, você já está tão cansado, que na verdade, verdadeira, e muitas vezes é um enclausuramento também. Porque você chega em casa e você não consegue mais fazer mais nada, você está esgotado, você trabalhou tanto naquele processo de manter viva uma cidade com o trabalho, que você chegou em casa e você está cansado. Então, o que era, na verdade, para poder ser um ambiente de encontro familiar, enfim, termina muitas vezes sendo um momento que tem para descansar. E aí, quando você vê a fotografia, que você vê a disposição das janelas, é como se a gente tivesse simplesmente uma reprodução. Então, sempre me perguntei quantas vidas tinha ali dentro. Eu não sei. Eu só sei que tem muita gente amontoada no mesmo prédio, muitas pessoas que nem se conhecem, que estão simplesmente sobrevivendo dentro daquilo ali. E aí, quando eu vi o inusitado, que foi aquele homem de plástico, eu fiquei pensando até que ponto essa casa não está reproduzindo uma vida plástica, uma vida industrializada, que a gente simplesmente vai para casa e não consegue ter o prazer de estar em casa, sabe? E aí, eu peço até a licença, assim, para mim é muito significativo trazer esse olhar do urbano num contexto de festival de prática de sertão, porque eu hoje eu tenho uma vivência de capital, mas a minha base afetiva, ela vem toda do sertão. A minha base de experiência de ancestralidade, minha família toda é de sertânia. Então, assim, quando eu fico, lógico que os tempos são outros, mas eu acho que talvez o meu olhar hoje, afetivo e pessoal, venha dessa falta desse encontro de a gente no meio da rua, sabe? Poder saber, conhecer o vizinho de forma mais próxima, de poder ter essa vivência de rua e de interação com as pessoas próximas a mim que a gente tem na capital. Então, acho que isso aqui, aproveitando, eu agradeço mais uma vez, o festival ele traz esse ganho. E ele traz essa oportunidade de ter esse intercâmbio de vivência, sabe? Karine, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo. Que você explicasse um pouco o que nasce música, o que nasce ilustração, a partir da sua inspiração, né? Você recentemente comentou comigo, enfim, que estava escrevendo um livro infantil e que a ideia para esse livro, ela nasceu de uma música que você compôs. Então, eu queria que você explicasse um pouco como acontece esse processo. Assim, não é de uma forma racional, né? Tipo, vou agora escrever uma música, hoje eu acordei e vou fazer um desenho. E até é meio louco, assim, meio complicado, porque às vezes a gente fica querendo se definir alguma coisa e simplesmente não surge, assim, tipo, me diz assim, para fazer uma música eu não consigo fazer, né? Então, assim, é um processo muito de sentir a coisa na hora, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui ali lavando os pratos e aí veio um sonzinho na cabeça, uma melodia, e aí a partir disso eu comecei, veio uma palavra, e é muito, muito assim, né? E a partir dessa coisa, desse estalo inicial, vem um processo de investigação, né? O que é que eu mesma estou querendo me dizer sobre isso. Então, é um processo de autoconhecimento, né? De formular tudo, juntar uns caquinhos soltos que vem e colocar ali na música ou no desenho. E assim, e essa coisa do música ou desenho, né? Como eu estava te falando nessa história do livro, primeiro veio uma ideia de uma história e aí eu comecei a fazer ela como música, só que aí do meio para o final eu já não estava gostando mais, não estava, empanquei, assim, não estava rolando muito. E aí me veio na cabeça assim, por que não, né? Por que não fazer desenho, esquece as palavras, vamos tentar colocar essa ideia aí em forma de desenho.
E aí eu também estava me aproximando um pouco mais, resgatando essa coisa do desenho em mim. E aí comecei, né, a tentar formular essa ideia em desenho e tentar explicar tudo só com desenho. Então o processo é meio assim, né? Tipo, não é lógico e vem muito como esse desafio, né? Essa coisa dessa busca de entender que danado, o que é que eu faço, né? Dessa minha existência, como uma forma de também me expressar de algum jeito. E aí, assim, tipo, eu não sou muito boa com as palavras, assim, né? Eu sou meio tímida, meio desengonçada e tal. E aí termina que esse meu processo mais íntimo é o que mais eu consigo, né, me investigar e colocar para fora, e até uma forma também de conseguir me conectar com o mundo, né? Então, é isso. Aproveitando que a gente tá falando sobre música, você vai tocar agora, né, pra gente? Vamos, que eu vou fazer aqui, justamente, né, eu tava falando dessa história que veio, tava ali lavando os pratos, e aí de repente me veio um sonzinho, uns trocadilhos, e aí eu fui começar a investigar, e é muito de um processo, né, de sei lá, resultado de terapias. Bora lá. Dentro do fruto tem futuro, lá dentro do útero afeto em gestação. Gesta que afeta e que afaga de um jeito indigesto, digere e é fusão. Ser que vem do ser e seres são. De cada pedaço que se entrega, mistura-se a matéria a uma emoção. Medo e desejo criarão. Ser que é espelho e negação. Veja traços e atrações, perceba peso e pulsação, modelam filho da contradição. Eu vim de ti, mas sou só eu tão singular com os meus pedaços de você pra transformar. Eu vim de ti, mas sou só eu tão singular com os meus pedaços de você pra transformar. A última exposição que compõe as exposições virtuais do Festival Sertão Alternativo é a Mulher em Cena Fotografia, de Cláudia Dallanora. Ela, infelizmente, não pôde estar presente com a gente, mas ela enviou um vídeo. Vamos ver. A gente que acompanha o Festival Sertão Alternativo, eu sou Cláudia Dallanora. Estive os 2 primeiros anos fotografando o festival e esse ano trago para vocês a exposição Mulher em Cena Fotografia. Lá vocês verão 22 imagens de mulheres maravilhosas que encenam a nossa arte. Então eu convido a todos vocês a acompanhar lá o link na bio do Festival Sertão Alternativo, na minha bio, Cláudia Dallanora Fotoarte. Segue lá, acompanha, tá na bio, vamos juntos. Em cena, a voz. Em cena, a memória corpo. Em cena, a criação existe. Em cena, a mulher que encena resiste. Encena a força da palavra, encena movimentos da alma, desenha arte que não cala, corpórea da própria morada, verso do ato livre de ser exala. A mulher que encena alteia sua fala. Energia cíclica, o sagrado em conexão. Força da natureza plena em sonora encenação.
na grafia dos desejos, tece liberdade, rompendo o padrão. Valeu, Claudinha. Muito obrigado por participar por mais um ano do Festival Sertão Alternativo. E aproveitando, a gente acabou de lançar no Instagram do Sertão Alternativo uma promoção a gente vai sortear 3 quadros, aliás, 3 cópias. Uma de uma fotografia de Marta Patriota, uma ilustração de Cacá Leal e uma fotografia de Ricardo Marques. Para concorrer, você só precisa curtir a publicação promocional, seguir o perfil do Sertão Alternativo e marcar mais 2 amigos nos comentários. O sorteio vai acontecer durante a transmissão dos shows no sábado, a partir das 8 horas, na transmissão online, né, do Festival Sertão Alternativo. E aproveitando, você entrando lá no nosso Instagram, confira a programação completa. O festival começa amanhã, a partir das 3 da tarde. Amanhã tem shows a partir das 8, né? Sábado também tem. E no domingo começa um pouco mais tarde, a partir das 19 horas. Enfim, acompanha lá que você vai se informar de tudo. Eu queria agradecer a vocês, meninas, por ter recebido o Coletivo Espaço e Resistência na casa de vocês. Espero que no próximo ano, enfim, vocês possam participar de maneira presencial, né, enfim, no Sertão. E pedir para a Karine encerrar com uma canção. Vamos embora. Pelos pela pele escudo, casca, carapaça, calo, chão, pro tempo decompor, alquimia da composição, misturando toda a divisão, pra ser só, tudo ser um ser só. Ser que habita esse mundo, na engrenagem da evolução, é cura e é a dor, no poder da sua atuação, equilíbrio e complementação, pra ser só, tudo ser um ser só. Segundos, até anos quantos passarão, e quando o tempo for, na linha do tempo, atenção, Deus unindo a morte e a criação, pra ser só, tudo ser um ser só. Sem respostas nem explicação, livre para supor criativamente essa questão, mais perguntas do que conclusão, e a grande beleza disso tudo é que cada ser então será total quando se for, e na vida que se entregar, porque o dia um dia acabará, pra ser